Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. Dez confirmando a hora certa, Murilo já antecipou aqui o nosso convidado de hoje. A gente está recebendo aqui nos nossos estúdios o secretário-chefe da Casa Civil de Minas Gerais, o Marcelo Aro. Como vai, secretário? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana, Murilo. Uma alegria estar aqui na Band News FM. Eu que tenho um carinho especial pela rádio, me dá uma saudade, formei em jornalismo, isso daqui é bom demais. Então vem, secretário. Pode vir trabalhar que a gente está sempre precisando de força de trabalho. Secretário, eu queria começar falando dessa questão de mobilidade, se o senhor me permitir, porque é um assunto que sempre toma muito aqui nossa programação. Nossos ouvintes, a Band News, que o senhor sabe, é uma rádio muito ouvida em deslocamento mesmo, e a gente falando dessa questão, dessa dificuldade, né, que acontece aqui em Belo Horizonte, mas a gente sabe que o governo do estado, como poderia, imagino eu, funcionar como um articulador entre região metropolitana, entre as prefeituras aqui da região metropolitana, para melhor pensar essa mobilidade, que a gente que vive a Grande BH sente que está cada vez pior, os tempos de deslocamento só aumentam. O metrô aqui inexiste, está com iniciativa privada também, com muitas reclamações por parte dos usuários. Pensando nesse âmbito aí do governo do estado, o que está sendo feito e o que pode melhorar? Que melhorar a gente sabe que pode. Lucas, realmente para todos nós que somos, né, aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, né, eu moro em Belo Horizonte, a gente realmente tem sofrido muito com a questão da mobilidade urbana. Interessante que nesse sábado nós participamos de um workshop que o governador promoveu com os secretários e entre as dinâmicas eu tive uma longa reunião com o secretário de infraestrutura, que é o Pedro Bruno. E aí nós ficamos ali durante muito tempo falando sobre os problemas de mobilidade e falando sobre a região metropolitana. E o Pedro Bruno estava me contando detalhadamente que nós estamos fazendo muitas coisas para melhorar o trânsito de Belo Horizonte, só que são obras que elas são obras que duram muito tempo, né? Que vão gastar muito tempo. Duas grandes obras vão melhorar o trânsito aqui, feitas pelo governo do estado, Lucas. Uma é o Rodoanel, que de fato vai sair, né? Eu não sei se aqui já foi falado, mas hoje a empresa que vai conduzir a obra já está em Belo Horizonte, já tem escritório aqui, as etapas de licenciamento estão sendo vencidas. Acredito que até o final do governo Zema será entregue boa parte dessa obra do Rodoanel. Agora é uma obra de longo prazo, né? Não vai resolver isso do dia para a noite. Quisera eu que tivesse começado isso há tanto tempo antes, né? Mas agora sim, de fato as coisas estão começando e será realidade num prazo curto de tempo para a região metropolitana. Outra coisa que também já saiu do papel é o metrô, né? Mas é ruim falar isso, né, Lucas? Porque a gente não vê ainda, não vê acontecendo, então tanta gente já falou do metrô que vai sair, que vai acontecer, que o Belo Horizontino, né, ele já fica desconfiado quando vem uma fala dessa. Então, por isso que a gente agora precisa, e nós nem estamos falando tanto sobre o assunto, porque a gente quer entregar, né? Mas tanto o metrô quanto o Rodoanel já é uma realidade, está acontecendo e os passos estão sendo dados dentro do governo do estado. Secretário, eu queria te perguntar sobre a questão da dívida de Minas, né? A gente até conversou recentemente, assim, o senhor teve naquela reunião com o presidente Lula, o governador Zema, o senhor acompanhou a reunião, e hoje estou vendo que a manchete do Jornal Globo, que a Fazenda aceita renegociar dívidas dos estados, mas quer contrapartida. Avançou alguma coisa? A gente tem alguma novidade em relação àquela última conversa, deve ter 2 semanas? Tem alguma novidade, alguma proposta? O governo ficou de apresentar até o final do mês uma proposta, né? Mas já aquela questão da privatização, da federalização de CEMIG e Copasa, por exemplo, aquilo vai ser incluído no pacote, não vai ser? O que você tem de novidade sobre esse assunto da dívida? Murilo, o seguinte, hoje o plano de recuperação fiscal, né, o regime de recuperação fiscal, ele é uma legislação que para você aderir ao regime de recuperação fiscal, você tem que seguir os critérios que estão previstos em lei. Isso o governo do estado fez e mandou o projeto, né, para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O que está acontecendo para além desse fato específico é que houve uma movimentação em Brasília, capitaneada pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, para que nós discutíssemos essa dívida de outra maneira, pagássemos essa dívida de outra maneira. Ele apresentou uma proposta que nós, inclusive, aderimos, né, e falamos, olha, é uma boa ideia, mas ela depende de um aval do Ministério da Fazenda.
Então, desde então, nós estamos cobrando o Ministério da Fazenda para que o Ministério possa se posicionar, se é favorável à proposta, se está de acordo a proposta do senador Rodrigo Pacheco ou não. Nós tivemos recentemente, no mês de fevereiro, uma reunião com o presidente Lula, o governador Romeu Zema, eu também estive junto, onde nós discutimos o plano de recuperação fiscal. O ministro Haddad estava presente e mais uma vez nos solicitaram que esperássemos até o final de março para que eles então nos trouxessem uma proposta do Ministério da Fazenda. Então, Murilo, a etapa que nós estamos agora é aguardar essa proposta do Ministério da Fazenda para que a gente possa avaliar. Mas de antemão eu posso falar, Murilo, que bem provável que a gente aceite, porque a situação da dívida de Minas, ela é uma situação crítica, né? E a gente sabe que qualquer melhoria dentro daquilo que já está na legislação de recuperação fiscal, ela vai ser bem-vinda. Mas o nosso momento agora é de esperar, que foi o pedido do Ministério da Fazenda, mas eles nos garantiram. O presidente Lula falou que até o final do mês de março, ele dava a palavra dele que teria uma proposta para a dívida de Minas Gerais. Para quem está chegando agora, Rádio Band News FM, estamos aqui ao vivo com o secretário-chefe da Casa Civil de Minas Gerais, Marcelo Aro. Bom, a gente está falando de mobilidade, de dívida de Minas, vamos falar também de saúde, a questão da ampliação do teste do pezinho, né? Eu sei que é uma luta, né, do senhor há anos já. Então, o que a gente vê pela frente? Inclusive, houve uma novidade de identificação, né? A partir da ampliação, houve a identificação de uma doença, né? A primeira registrada aqui em Minas Gerais, uma doença rara. O que é que a gente pode esperar pelos próximos meses, anos, né? A evolução disso. Que bom, Luciana, obrigado pelo tema. O Lucas e o Murilo trouxeram assuntos aqui que são espinhosos. E você está trazendo um assunto que eu amo, que eu adoro. Isso daqui, se me deixar, eu falo 3, 4 horas sobre o assunto, Luciana, porque de fato é a minha vida, né? Sabe, todo mundo que está nos escutando aqui, que conhece meu trabalho, sabe que a gente sempre lutou pelas doenças raras, pelas pessoas com deficiência. E nós lançamos recentemente no estado de Minas Gerais o ProMais, que é um programa voltado para pessoa com deficiência. E nós queremos fazer desse programa o maior programa de políticas públicas para pessoa com deficiência do nosso país. E a gente já tem feito muitas coisas, né? Eu poderia aqui citar alguns rápidos exemplos, como enviar salas multissensoriais para 27 cidades do interior do estado. A sala multissensorial, para quem está nos ouvindo possa entender, são aquelas salas que estimulam o desenvolvimento cognitivo e motor da pessoa com deficiência. A minha filha teve acesso a uma sala multissensorial 2 anos atrás em Belo Horizonte, a primeira sala que teve, e ajudou ela muito no desenvolvimento. E agora é uma realidade, nós estamos enviando essa sala para 27 cidades do interior, ou seja, em cada regional vai ter uma sala para que essas pessoas tenham acesso de maneira gratuita. Outro grande conquista foi o nosso termo de cooperação com a Defensoria Pública, que hoje dá agilidade para os processos judiciais e também processos administrativos para as pessoas com doenças raras, que precisam de medicação, que precisam de cirurgia, e já é uma realidade. Nós temos o caso do Dominique, uma criança que precisava de uma cirurgia, não estava conseguindo, ia falecer se não tivesse, e a Defensoria Pública conseguiu a cirurgia para essa criança, salvou essa vida. Nós tivemos, por exemplo, a isenção do ICMS e PVA para as pessoas com deficiência, né, ao comprarem um carro automotor, um veículo automotor, para que possam fazer a adaptação. Ou seja, são inúmeras ações dentro do ProMais. Mas sem sombra de dúvidas, eu falo que assim, teve uma que mexeu demais comigo, que é o teste do pezinho ampliado. Eu fui deputado 8 anos, Luciano, e lutei muito para que a gente fizesse uma lei que ampliasse o teste do pezinho. O teste do pezinho, para quem é mãe, está nos escutando, vai lembrar facilmente, é aquele teste que você faz com o recém-nascido, com o filho quando acaba de nascer, e antigamente detectava 6 doenças. E agora nós estamos ampliando. Hoje em Minas Gerais, Luciana, já se detecta 15 doenças raras com teste do pezinho, que é fornecido no SUS, ou seja, para todo mundo, seja criança que nasça lá em Manga, no norte de Minas, ou em Extrema, no sul de Minas, ela vai ter acesso ao teste do pezinho. Nós lançamos o teste do pezinho ampliado aqui no dia 30 de janeiro, na UFMG, fizemos um evento e lá ia detectar algumas doenças raras como SCID, gama e AMI, que é atrofia muscular espinhal. Atrofia muscular espinhal é aquela doença que a criança nasce e vai perdendo a força do músculo aos poucos, até em casos mais graves que ela não consegue mais respirar, porque a respiração é um movimento muscular e ela vem a óbito. Então é uma doença muito triste, muito perigosa. E uma das doenças que a gente incluiu foi a AMI.
A AME, as pessoas vão lembrar, aquelas vaquinhas que a gente recebe da internet para comprar medicamento caro, geralmente é AME. Porque a AME tem um remédio que chama Inspirasa, que custa R$3 milhões, que inclusive quando eu era deputado a gente conseguiu incluir na lista dos medicamentos fornecidos pelo SUS, mas hoje já tem um medicamento mais novo que custa R$12 milhões, que é o Zolgensma, que é um remédio muito caro. Então acho que todo mundo aqui já recebeu aquelas vaquinhas para comprar um Zolgensma ou um Inspirasa. E aí nós estamos incluímos no dia 30 de janeiro a atrofia muscular espinhal. Então toda criança que nascer em Minas com atrofia muscular espinhal, ela vai ser detectada no teste do pezinho. E aí nós lançamos isso no dia 30 de janeiro, que ia começar. E aí fomos na UFMG e fizemos o evento. No dia 30 de janeiro, no mesmo dia, nasceu uma criança em Divinópolis que fez o teste do pezinho ampliado. Era uma bebê, né, a mãe era uma jovem de 17 anos em situação de vulnerabilidade. A criança nasceu, foi detectada que ela tinha AME. O exame veio para o UFMG, como todos os exames vêm. No dia 8 de fevereiro, fizeram a triagem, viram que tinha AME, trouxeram a criança para Belo Horizonte, deram um tratamento adequado. É uma medicação via oral, igual você toma remédio para dor de cabeça, um medicamento barato. E resultado disso, desse tratamento que foi dado, essa criança não terá sequelas da atrofia muscular espinhal. Então essa criança vai ter uma vida típica, né, que a gente chama, uma vida normal, uma vida como qualquer outra criança. Então foi uma vida salva. Igual essa criança de Divinópolis, teremos a partir de agora inúmeras crianças, né? No primeiro dia já tivemos um caso. E no dia que eu recebi essa criança aqui em Belo Horizonte, eu chorava igual criança, né? Porque todo mundo sabe, eu tenho uma filha com doença rara. A doença da minha filha é muito complicada. Ela tem 11 anos, não anda, não fala. Ela tem deficiência cognitiva severa, profunda. Enfim, e aí eu olhei para aquela criança e na hora que eu falei assim, essa criança vai ter uma vida normal, onde faz tudo valer a pena. Realmente a gente falar assim, nossa mãe, já fizemos a nossa parte aqui no mundo, já demos a nossa contribuição. Secretário, eu queria continuar no assunto de saúde, mas trazendo até um tópico aqui, lembrado pelo nosso ouvinte, bem lembrado, de toda forma eu iria perguntá-lo aqui também, a questão das ambulâncias, que até a Band News revelou recentemente, e à época a Secretaria de Saúde, resumindo aqui o caso, né, quase 50 ambulâncias ficaram paradas 4 meses, secretário de Saúde, Fábio Baquerete, à época falou em uma burocracia muito grande, basicamente um emplacamento, transferência, né, de sair da propriedade de quem era para o Estado, vamos falar assim, né? Um processo que demorou muito, parece, né? Então, assim, uma burocracia quase que inaceitável quando o assunto é saúde, não? Lucas, inaceitável. Quando a coisa tá errada, a gente não tem... passar pano. Não tem que passar pano, é inaceitável. Você definiu bem, o secretário de Saúde sabe disso e todas as providências foram tomadas desde então para que se resolva. Mas de fato, Lucas, hoje eu falo porque a gente está ali no executivo, né? Hoje eu estou na secretaria e a gente vê que a burocracia estatal é um câncer, sabe? No nosso país. Eu acho que muitas leis foram feitas na boa intenção de preservar, né, as questões, enfim, o erário como um todo, mas infelizmente engessaram também. Mas elas precisam ser superadas, elas têm que ser enfrentadas e é inadmissível uma demora, como por exemplo, de ambulâncias a serem entregues. E o nosso trabalho é para que isso não aconteça. E quando acontece, nós temos que assumir a culpa e melhorar, né? E mudar isso daí. Secretário, eu queria falar um pouco com você sobre a eleição de Belo Horizonte, né? O senhor é secretário de Estado, o governador provavelmente... o governo já tem uma candidata, uma pré-candidata, não sei se ela vai chegar até o fim, mas enfim, já lançou uma pré-candidata. Ao mesmo tempo também o grupo do senhor tem vereadores que compõem hoje a prefeitura, né? Aliados aí que compõem a prefeitura. Para onde o senhor vai caminhar, né, em sentido de um apoio, né, nessa eleição tão pulverizada hoje aqui? E como eu queria ter uma análise do senhor, que também é jornalista, sobre esse cenário de eleição aqui de Belo Horizonte e para onde que o senhor deve caminhar. Murilo, eu amo política, né? Então, para mim é fácil falar de política. Se me permite, eu vou fazer uma análise aqui bem jornalística mesmo. Quem sabe até vocês abrem aí uma vaga no RH para comentarista político, mas aqui eu não vou nem entrar no mérito do que eu acho, do que eu não acho. Depois, caso você queira, eu entro sim no mérito, mas só uma análise. Na minha opinião, a eleição para prefeito de Belo Horizonte ainda está aberta, né? Nós temos aí 8 candidatos postos, né, que falam que são candidatos
e você não vê nenhum deles ainda tomando, né, tendo uma frente muito grande em relação ao segundo colocado. Então hoje você tem a candidatura do Viana, do Fuad, você tem o Bruno Engler, o Rogério Correia, a Duda Salabert, a Bela Gonçalves, o Gabriel Azevedo e a Luísa Barreto, né? São 8 candidatos que já falaram que são candidatos a prefeito. E eu vejo ali uma disputa muito acirrada entre os 5 primeiros, né? Eu vejo o Fuad, o Viana, o Bruno Engler, a Duda Salabert e o Rogério Correia numa disputa muito acirrada entre eles. Nós temos que lembrar que nós temos em Belo Horizonte também 4 grandes eleitores, que é o governador Romeu Zema, na minha opinião, o maior eleitor de Belo Horizonte, tem o Bolsonaro, o Lula e o ex-prefeito Alexandre Calil, né? E também precisamos ver como cada um deles vão se posicionar em relação a essa eleição. Acho que isso também pode influenciar. Outra coisa que eu acredito que pode influenciar, Murilo, é qual desses candidatos vai ter mais candidatos a vereador apoiando eles. Nós temos que lembrar que essa eleição é uma eleição em Belo Horizonte, mais ou menos 800 candidatos a vereador. Então, não são tantos. Antigamente, eu quando fui vereador em Belo Horizonte, eu disputei com 1.600 candidatos. Então, dessa vez é metade dos candidatos do que eu disputei em 2012. Então, onde estarão o maior número de candidatos apoiando quem, né? Isso também pode influenciar muito essa disputa. Então, enfim, eu acho que tem muita água ainda para rolar. E o cenário está totalmente aberto. E em relação a mim, Murilo, em quem eu vou apoiar, eu confesso para você que ontem eu inclusive mandei uma mensagem num grupo que a gente tem de pessoas mais próximas, amigos, e eu falei assim, gente, que dia que nós vamos parar para falar sobre campanha de Belo Horizonte, política de Belo Horizonte, porque à frente da Secretaria da Casa Civil, Murilo, é tanto trabalho, mas tanto trabalho, que a gente não consegue parar mesmo. Eu estou trabalhando assim 7 dias por semana, o dia inteiro, e falta tempo para a gente fazer essas discussões, né, que fazem parte também do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Hoje, por exemplo, está chegando aqui, enquanto eu estou com vocês, está chegando o ministro da Educação, né, está chegando aqui em Belo Horizonte. Eu não pude ir lá recebê-lo porque estou aqui com vocês, mas saio daqui, vou ao encontro do ministro, vou almoçar com o ministro da Educação, e nós temos inúmeras pautas, né, para pedir ajuda para o ministro da Educação, e eu tenho que estar lá com ele. Então, assim, eu estou dando um exemplo aqui para falar que o nosso dia ele está sendo todo consumido com as funções de secretário da Casa Civil, mas eu quero o mais breve possível parar um pouquinho para analisar o cenário de Belo Horizonte. Mas acredito que Belo Horizonte hoje tem boas opções, viu, Murilo? O prefeito Fuad, na minha opinião, tem feito um bom trabalho, é uma pessoa séria, correta, honesta. Vira e mexe, eu converso com o prefeito, ele sempre me recebe muito bem, ele é atento às nossas demandas, então acho que é uma boa opção, né? O senador Viana também, ele tem uma história com Belo Horizonte. Então, enfim, acho que são bons candidatos. Bruno Engler já foi candidato, já ficou em segundo colocado na última eleição, pouca gente lembra disso, mas o Bruno já ficou em segundo lugar numa eleição em Belo Horizonte. Enfim, tem boas opções aí. Eu tenho também um carinho pela Duda Salabert, uma deputada que tem feito a diferença lá na Câmara dos Deputados. Enfim, então tem bons candidatos. Eu acho que é hora de analisar o cenário e ver qual daqueles candidatos também vai ter compromisso com as nossas pautas, né? Com aquilo que nós acreditamos que é o melhor para Belo Horizonte. Mas as conversas vão ser iniciadas e eu espero em breve estar aqui na Band News anunciando, né, aquele candidato que nós iremos apoiar. Só insistindo um pouco, quando o senhor fala nós, é o seu grupo político. Senhor, assim, incomoda que as pessoas chamam isso de familiar, ou te incomoda? E para onde que essa familiar vai caminhar? A pergunta é essa, que você mesmo falou do papel dos vereadores, né, nessa composição, inclusive para eleger o executivo. Te incomoda essa alcunha familiar? De jeito nenhum, Murilo. Na verdade, nós não demos o nome de familiar, né? Não sei se vocês conhecem, Lucas, a Luciana, essa história de familiar. Nunca foi nome, a gente nunca deu nome pra familiar, né? Nós tínhamos no WhatsApp, né? Nós tínhamos o grupo familiar de amigos. E, eu confesso pra você que depois virou familiar, viu, Lucas? Mas num primeiro momento nós nunca nos chamamos de familiar. Era um grupo de vereadores, né, de políticos que estavam afinados e sintonizados e a gente fazia política junto, né? A gente faz política junto. E aí um belo dia tem um jornal aqui no estado de Minas Gerais
o nosso ouvinte deve suspeitar de quem que eu tô falando. É uma turma aí complicadinha que me tem como adversário político, né? Então são, sei lá, desde 2015 já são 8 anos que esse jornal insiste em todo dia fala de mim. Todo dia você tem que, ou se inventa, se não tem o que falar, inventa e tal. Então eles fazem de tudo para me depreciar. É um problema pessoal do dono do jornal comigo. E aí eu acho que um dia, tentando depreciar, ele juntou o nosso grupo político todo e foi nomeando os vereadores e falou assim, a família Aro. Eles que deram o nome de família Aro. Aí no dia que eu li, eu falei assim, nossa mãe, família Aro, coisa ruim, né? O cara tá tentando depreciar e tal. E aí, pra minha surpresa, no mesmo dia, os vereadores foram pra tribuna e falaram assim, olha, o jornal hoje chamou a gente aqui de família Aro tentando depreciar, mas eu queria me apresentar aqui, eu sou o Rubão Aro, né, o vereador. Aí foi o outro lá, o Wesley da Autoescola, falou, eu sou o Wesley da Autoescola Aro. E todo mundo se autodenominou de Aro ali para falar o seguinte, somos sim um time, né, somos sim um grupo e não temos vergonha disso não. Política, gente, se faz em grupo. Política não se faz sozinho, né? É ilusão quem acha que você vai virar vereador e um vereador no meio de 41 vai mudar a cidade. Ou você tem grupo político para construir aquilo que você acredita, ou você não consegue colocar em prática as suas ideias dentro da cidade. Então, o pessoal levou aquilo dali com muito esportiva, né? Acolheu a denominação familiar e aí sim, Lucas, aí sim passaram o nome de grupo de WhatsApp para família Aro e hoje a gente tem carinho de falar assim que somos um grupo, né? Autodenominado de família Aro, né? Dado esse nome de família Aro, mas que luta pelo bem da cidade e que tem como meta transformar a vida das pessoas. Essa é a meta minha na política, essa é a meta do nosso grupo e fazemos política juntos. Tá certo. 10h31, a gente conversou aqui na Band News FM com o chefe da família Aro, portanto, e não se importa em dizer isso, secretário-chefe da Casa Civil de Minas Gerais, o Marcelo Aro. Secretário, muito obrigado. Tenho certeza que o senhor voltará ao longo do ano aí, porque são muitos os assuntos aqui a abordarmos com nossos ouvintes. Vamos sim, Lucas. Quem vai ficar chateado agora com a sua fala é meu pai e minha mãe, viu? Chefe da família Aro. Tem patriarca, tem vô, tem tudo. Eu sou um membro da família Aro. Obrigado, Luciana. Obrigado, Murilo. Obrigado, Lucas. Sigo sempre à disposição de vocês e quero agradecer essa oportunidade aqui, sobretudo para falar de doença rara. Se me permite, só para terminar, Lucas. Sim. Quando a gente fala sobre doença rara, eu já estive aqui na Band TV também falando sobre doença rara, sempre alguém entra em contato e a gente muitas vezes tem a possibilidade de levar um médico, alguém da área de saúde para fazer o diagnóstico daquela pessoa que liga e fala, acho que meu filho tem alguma coisa diferente, né? O meu vizinho. E a gente manda ali e muitos foram diagnosticados. Hoje o maior problema que a gente tem em doença rara é diagnóstico. Por isso que falar sobre o assunto, dar visibilidade ao assunto pra gente é algo tão importante e salva vidas, né? Infelizmente no Brasil só tem 236 geneticistas no país. Então é difícil você atestar que uma pessoa tem doença rara. Mas quando você consegue dar o diagnóstico correto, você tem tratamento correto, você tem medicação correta e você expande a expectativa de vida. Hoje, 30% dos doentes raros morrem antes dos 5 anos no Brasil. E isso precisa ser mudado. E quando vocês deixam a gente falar sobre o assunto, vocês estão ajudando a mudar essa estatística. Então, muito obrigado e sigo sempre à disposição.